Bom, vamos lá. Essa semana eu estava pensando no que gravar aqui no terceiro vídeo do nosso encontro do Cara na Tela. Eu pedi para as pessoas darem uma ideia do que poderia falar, qual tema eu poderia abordar nessa semana. E eu recebi algumas ideias e duas delas eu achei interessante. A primeira é dicas de livros, filmes e peças de teatro para atores. Opa, minha porta está abrindo aqui sozinha, esse barulho que vocês estão escutando. É o vento abrindo a porta aqui sozinha, né? Pois é. Muito bem, pode entrar, Gasparzinho, por favor, sente-se e ouça também a gravação do vídeo, tudo bem? Enfim, voltando, eu recebi essa ideia de tema da Bruna Oliveira, que é uma atriz, que inclusive eu vou fazer uma entrevista com ela. Ela está no filme Tudo que Aprendemos Juntos, do Sérgio Machado, que está em cartaz atualmente no Espaço Itaú de cinema. Um filme muito bom, que está sendo apresentado em 21 países. Filme maravilhoso, sobre a orquestra de Heliópolis, não é? Com Lázaro Ramos, Sandra Corvelloni, Kaique de Jesus, a Bruna e etc. Uma turma grande de atores, assim, de comunidade, atores iniciantes e muito bons. Eu indico, ok? Eu fui ver no Festival Internacional de Cinema de São Paulo, no Cine Belas Artes, na Consolação, e indico a todos para que vejam esse filme, tá? Mas ela me deu a seguinte opinião: Edson, por que você não fala sobre filmes, livros e peças de teatro para os atores verem? Bom, é um tema muito amplo, né? Eu fiquei numa fria, porque, na verdade, eu gostaria de começar com uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás, eu acho que nos anos 80, de um jornalista que disse assim: todo ator é burro porque não gosta de ler. É muito radical isso que o Paulo Francis disse. Porque não é verdade, né? Muitos atores gostam de ler, bastante ator que eu conheço gosta muito de ler, mas tem uma pontinha de verdade, não generalizando, mas é verdade. Tem atores que dizem assim: eu quero ser ator de teatro, de televisão, quero ir pra Globo, quero ir pra Record, quero fazer televisão, quero fazer cinema, mas eu não gosto de ler. Hã? Como? É um mico, não é? Eu postei uma vez uma foto assim de um mico e escrevi embaixo: fuja do mico. Ator que não gosta de ler, que não gosta de ir ao teatro, que não gosta de ver bons filmes no cinema, ator que não gosta de cinema nacional, que não assiste filme nacional, eu lamento informar, mas você que está vendo isso, eu acho que se você quer ser ator e nasceu no Brasil, e você quer ser ator e sente essa vocação e quer ser ator, tem que ler, tá? É importante ler, porque primeiro que você precisa ler, tá? Todos os filmes, todas as peças de teatro, todas as novelas, minisséries e até publicidade são textos primeiramente escritos, tá? Dificilmente você vai fazer uma obra dramática sem ser escrita, né? Você vai fazer só teatro de improviso. E aí você nunca vai ler. Não, você vai ler. Vai ter que ler muito, pesquisar muito para fazer improviso, para ser bom, para ser criativo, para ter realmente cultura, para ter bagagem, para ter baú. Como disse meu querido professor de teledramaturgia, Alcides Nogueira, o Tid, né? Autor de novelas e filmes. Você vai ter que ler bastante. E aí quando me perguntaram sobre quais livros indicar, quais filmes indicar para a pessoa ver, porque também tem que ver filmes e peças, eu falei: puxa vida, que fria, não é? Eu queria começar dizendo que você tem que ler os grandes autores de teatro e os teatrólogos mundiais. Eu acho que é muito importante. Eu acho que você tem que ler Stanislavski, mesmo que você não concorde com a técnica, mesmo que alguns digam que está ultrapassada, que não se usa mais, o que eu discordo, mas que eu
observo, depende do ponto de vista. Eu acho que Stanislavski, os livros deles, a construção da personagem, a preparação do ator, manual do ator, Minha Vida na Arte, eu acho que são livros assim imprescindíveis para quem quer ser ator, mesmo que depois você tenha um ponto de vista diferente e siga por caminhos diferentes do sistema do mestre Stanislavski, porque você precisa conhecer, tudo bem? Qualquer bom curso de teatro vai citar pelo menos o nome do Stanislavski, ok? Eu acho que as traduções dos livros do Stanislavski, com exceção acho que do Manual do Ator, elas têm algumas barreiras, alguns problemas, porque elas foram feitas nos anos 40, 50, 60 e elas foram feitas nos Estados Unidos. E elas são traduções do russo para o inglês e foram traduzidas para o Brasil em português e elas esbarram em alguns probleminhas, até mesmo na sequência de coisas que ele escreveu e como isso chegou até nós. Então a gente esbarra em alguns problemas, coisas que depois ele mesmo, o próprio Stanislavski, foi repensando da obra dele e que muitas vezes não nos chegou. Ou se chegou, chegou de maneira atrasada e aí confundiu um pouco o meio de campo e as pessoas começaram a ficar muito puristas, usar o Stanislavski, porque só existe isso, e não é verdade. Mas eu indico, leia Stanislavski, todos os livros desse cara. Konstantin Alexeyev Stanislavski. Um outro cara muito importante para o teatro, e não tem dúvida, é o Bertolt Brecht, que alguns escrevem Bertold com D e alguns escrevem com T, que é o mais correto, Bertolt Brecht, que eu não sei falar a pronúncia correta. Mas enfim, o Brecht, ele tem o livro, ele tem livros importantes e peças de teatro importantes que você deveria ler. Eu acho que pesquisar Brecht e ler os livros dele, as peças dele são essenciais para quem quer ser ator. Mas nós temos outros também. Nós temos o Grotowski, que é muito importante estudar. Eu confesso que eu conheço pouquíssimo. Eu, como diretor de teatro, conheço pouco, e é verdade, eu assumo isso, eu sou muito autodidata, não estudei Grotowski na minha vida, pouquíssimo. Mas eu acho que você tem que ler também Peter Brook, que eu acho maravilhoso, também é muito interessante, uma proposta bacana. Eu tive contato há pouco tempo com o Meisner. Meisner é mais para o cinema, não é muito para o teatro, mas também é bastante para o teatro, mas mais para o cinema. Eu acho muito importante. Tudo bem? Eu acho que O Ator e o Método, um livro do Eugênio Kuznet, é um livro que eu indico bastante para quem é ator iniciante e quiser desvendar melhor o próprio método do mestre. E a porta continua. O som do Gasparzinho continua aqui. Então, eu acho que você pode estudar o Eugênio Kuznet, o livro O Ator e o Método. Ok? Tem muitos livros. Eu acho que um ator que queira realmente conhecer seu ofício, ele deve ler peças de teatro. Além de ver montagens de peças de teatro, você deve ler mesmo, ver a carpintaria, a maneira como a peça foi escrita de grandes autores brasileiros e internacionais. Aqui no Brasil é até clichê e lugar comum citar Nelson Rodrigues, mas Nelson Rodrigues é ótimo, tem que ser lido. Eu acho que ator tem que ler Nelson Rodrigues. Eu acho que entre os paulistanos, nós temos o Plínio Marcos. Eu acho essencial ler peças do Plínio Marcos. Esses caras são reverenciados, eles são lidos há muitos anos. Mas é claro que nós temos os mais modernos, os mais antigos inclusive. Eu acho que você tem que ler. Martins Pena, tem que ler. Eu acho que você tem que ler tudo. Inclusive, eu acho que o ator deve ler, além de livros de teatro, tem que ler literatura mesmo. Uma boa literatura faz um bom ator, faz uma boa pessoa, não é? Então eu indico que vocês leiam muitos. Eu estou aqui cercado de livros, mas é muita coisa, né? Eu fiquei com isso na cabeça e comecei a dar uma olhada no que eu tenho de livro. Só que é muita coisa, gente. Muita coisa mesmo.
São centenas de coisas. Eu não encontrei, inclusive, os livros Estudo para o Teatro, a preparação do ator, a construção do personagem, manual do ator. Eu acabei não achando porque eu mudei de casa e tá numas caixas aqui guardadas, eu não achei. Mas aí eu peguei as primeiras caixas que tinha lá na pilha e trouxe aqui, mas é muita coisa, né? Muita coisa. Eu acho que ator tem que ler tudo sobre arte, ator tem que conhecer os pintores, os escultores, a história da arte, a história do teatro, a história do cinema, a história da televisão, enfim. Tem que ler bastante, pesquisar bastante. Então depois eu acho que eu posso olhar alguns livros, que é muita coisa mesmo, né? Eu não sei nem por onde começar, mas eu tenho aqui Samuel Beckett, não é? Então olha lá, Samuel Beckett, Esperando Godot, ok. Eu tenho aqui muitas peças do Shakespeare, que é uma compilação de um resuminho, mas eu tenho muitas peças do Shakespeare. Eu acho que você deveria ler. Eu tenho, vamos lá, livros de literatura de verso, Nelson Rodrigues, como eu citei, eu tenho muitos. Peter Brook, olha lá, Ponto de Mudança do Peter Brook, mas tem outros. Eu tenho Teatro Alemão, de Anatole Rosenfeld, olha lá. Né? Eu acho que seria interessante. Eu tenho livros de exercício de teatro, né? Linguagem do Silêncio, livro francês. Eu tenho Marguerite Duras, mas aí é literatura, e aqui é uma peça de teatro. Uma peça de teatro. Agatha, de Marguerite Duras, mas ela tem outras, né? O Amante e outras peças muito boas. Eu gosto muito de Renata Palottini. Renata Palottini, esse livro aqui é de dramaturgia, construção do personagem. Mas eu acho que ator poderia ler esse livro e aprender bastante com a Renata Palottini. Não sei se você acha com facilidade, mas de repente em sebo, eu não sei se tem ainda esse livro. É lógico que eu poderia citar Viola Spolin, que é conhecidíssimo, todas as fichas, todos os livros da Viola Spolin. Eu não posso deixar de citar Augusto Boal. É uma lista imensa, depois eu faço por escrito para vocês, quem pedir lá pelo Facebook, eu mando ou pelo e-mail. O e-mail é Edson, com demudo, Edson Ator Poeta, tudo junto, @yahoo.com.br. Eu posso fazer uma lista melhor, mais organizada disso e mandar para vocês, tudo bem? Agora, eu tenho aqui, você pode ler, sei lá, Frida Kahlo, não é? Eu tenho livros, sei lá, A Necessidade da Arte, que é mais amplo, do Ernest Fischer. Eu tenho aqui livros... Eu tenho livros aqui como, sei lá, livros que foram adaptados para o cinema, não é? Livros que foram adaptados para o teatro. Eu tenho aqui muitos livros, centenas de livros. E eu acho que você deve ler sempre. Assistir filme sempre. Ir ao cinema, prestigiar o cinema nacional, prestigiar os bons filmes internacionais, filme europeu, filme japonês, filme iraniano, filme irlandês, filme chinês, não importa. Vá nos festivais de cinema, frequente esses lugares, mas, gente, veja exposições de arte. Tem ator que não vê exposição. Eu acho que deveria ir. Vai ver exposição de arte, vai no Centro Cultural Banco do Brasil, vai nos museus, enfim, ver tudo que houver de cultura, de arte. Tudo é importante para o ator. Eu separei uma mala aqui, uma mala de filmes. Vamos lá. Com licença, saindo do quadro, voltando. Estou sozinho aqui com o meu celular, que me ajuda tanto. Olha aqui! Então aqui, eu tenho uma mala com centenas de filmes. Crônicas de um Amor Louco. Baseado no livro do Charles Bukowski, que eu fiz até uma adaptação de uma peça de teatro. A Lei do Desejo, Almodóvar. Veja filmes do Almodóvar. Quem Tem Medo de Virginia Woolf, os clássicos. Mazzaropi, olha lá. O Diabo Veste Prada. Eu tenho aqui Closer, Perto Demais, um filme bonito. Eu tenho aqui A Noite, de Antonioni. Aí já é realmente mais cult, para quem realmente quer cultura cinematográfica, não é? Eu tenho Nina, um filme brasileiro bonito demais. Eu gosto demais, com a Guta Stresser.
um filme muito bom. Eu tenho Tango, eu tenho muitos filmes de musicais. Eu não sou um grande conhecedor ou fã de musicais. Eu tenho aqui um curta-metragem chamado Futricando na Vila Maria, que foi feito pelo João Brito, que é o meu companheiro de cinema, um cineasta. Um cineasta maravilhoso. Eu tenho aqui Grease, eu tenho Contra Todos, brasileiro. Pô, eu tenho tanto filme. Latitude Zero, eu amo esse filme, tá? É um filme já antigo, com a Débora Duboc e o Cláudio Jaborandi. Filme excelente, do Tony Venturini. Eu amo esse filme, ok? Eu tenho muitos filmes, muito filme ruim, muita bagaceira. E eu acho interessante que você, como ator... veja uma coisa. Acompanhe a carreira dos grandes atores. Acompanhe, por exemplo, a filmografia das grandes atrizes. Tudo bem? Meryl Streep. Assista vários filmes da Meryl Streep. Entendeu? Veja o que ela produziu. Todos os filmes dela, a mulher fez muito filme, concorreu muitas vezes ao Oscar. Então se você é uma atriz e pesquise a carreira da atriz. Ah, eu quero conhecer a obra de tal ator, de tal atriz, do Woody Allen. Eu quero conhecer o trabalho do Robert Altman, do Kieslowski, enfim, assista aos filmes. Filme francês. Os filmes franceses são lindos. Os filmes italianos do Giuseppe Tornatore são maravilhosos. Então eu acho que você deveria assistir mesmo os filmes. Leia livros e depois veja a adaptação para o cinema. Porque existe, uma coisa que foi dita pelo Ciro Marcondes Filho num livro dele chamado Televisão, a Vida pelo Vídeo, e ele cita uma coisa que eu acho interessante, vale a pena citar agora, falando de livro, que é assim: existe a meio de comunicação pleno e o meio de comunicação parcial. O meio de comunicação parcial é aquele que tem a maior participação de quem recebe essa informação. Tudo bem? Então o meio de comunicação parcial é o teatro, a música, o rádio, o livro, porque você lê e você tem a sua imaginação, o seu conhecimento, a sua cultura é elevada e a sua cultura necessita dessa interação cultural. Já a televisão e o cinema e a fotografia realista, por exemplo, eles são meio de comunicação pleno. Eles já dão tudo para você. Quando um livro cita uma grande floresta, uma mulher bonita, uma noite estrelada, você viaja, você faz com a sua imaginação essa construção. E já quando você assiste no cinema e na televisão, isso é escolhido pela produção, pelo diretor, é escolhido por aquele diretor de arte, é escolhido por aquela fotografia ou aquela cenografia. Então essa é uma comunicação mais plena. E aí então ela não... Como eu poderia dizer? Talvez ela não peça, ela não permita uma maior imaginação da sua parte. Mas ela não acaba com a sua imaginação, mas é menos necessária a imaginação. Então quando você lê um livro e depois você vê a adaptação para o teatro ou para o cinema ou para a televisão, você realmente tem duas maneiras diferentes de olhar para aquilo. E muita gente fala: ah, mas o livro é muito melhor que o filme. Claro, o livro tem muitas páginas e muitas coisas, e ele usou sua imaginação. Já no cinema, às vezes quando você vai assistir aquele filme ou aquela adaptação, acontece de você não concordar, não gostar, porque você imaginou outra coisa. Porque você estava com outra coisa na sua mente. O desenho que você fez daquilo era muito mais amplo, era muito maior, mais bonito. E o cinema às vezes não corresponde. Então, por exemplo, um livro chamado O Nome da Rosa, né? Dos anos 80. Ele foi adaptado para o cinema e foi muito bem criticado, né? A crítica achou que estava bem adaptado. Você assiste o filme e você vê o livro, não é? Assim, sabe como você visse? O livro cria vida, mas nem todas as adaptações são assim.
Uma vez eu vi uma entrevista, muitos anos atrás, em que o Jorge Amado dizia assim: eu entrego um livro na mão da Rede Globo para fazer uma novela e desligo a televisão. Porque ele sabe que não vai concordar jamais com o que eles vão fazer com o livro dele. De qualquer forma, é válido ler o livro e ver o filme. Só o filme, só o livro, tá bom. Mas os dois é melhor. Eu quero agradecer a Bruna que deu essa dica de tema. Quero falar para Alice Borsato que o tema teatro infantil eu irei abordar em breve. E quero agradecer a todos que ficaram aí esses 20 minutos vendo esse texto, esse vídeo. Ficou longo, mas eu espero ter ajudado vocês. Eu vou ter que fazer uma segunda parte disso, porque eu não citei algumas coisas que estão aqui desse lado, não citei alguns livros aqui e não consegui mostrar para vocês a capa de alguns livros que eu acho importante e dos filmes que eu acho mais importante. Eu acho que eu vou fazer uma lista do top 10, tá? Ou top 5 das coisas que eu indico para vocês e aí posto direitinho lá no meu Facebook para vocês acompanharem. Muito obrigado e até a próxima, ok? Bom, vamos lá, acabou.